Contabilidade. Bom, a Júlia ela vai dar continuidade aqui ao aprendizado do R Commander. Para quem aqui já usa o R? Todo mundo usa, né? Conhece o R Commander? E vocês duas também conhecem? Conhecem um pouco, vieram para aprender um pouquinho mais, né? Então essa é a proposta da Júlia, ela está se empenhando muito aí para difundir o R Commander, porque para quem está iniciando o aprendizado do R pode ser um caminho que facilite, né? E que introduza aí na linguagem mesmo. A Júlia preparou aí e a gente está fazendo uma sequência de vídeos também para que a pessoa possa depois acompanhar com calma, né, em casa. Também é a proposta do nosso projeto fazer os videoaulas. E daqui a pouquinho a Patrícia vai falar também como que o departamento está formando os estatísticos com R. Posso passar? Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia Ferreira e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o R Commander. No capítulo anterior, né, eu e as meninas, nós elaboramos... Pode passar, não? Nós elaboramos um tema bem interessante, R Commander para leigos. Nesse evento, a gente falou um pouco mais sobre a instalação do R Commander, como a gente deveria fazer a instalação. Nós falamos sobre a criação e exportação de dados para vários tipos de arquivos. Também mostramos para o pessoal um pouco mais sobre a manipulação de dados dentro do R Commander, que também foi uma palestra bem simples. E gráficos, né? Para qualquer tipo de trabalho, a gente sempre precisa fazer gráfico. E o R Commander ele consegue fazer isso de forma bem simples, tá bom? O material que nós produzimos está disponível no portal Estatística com R. No final da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre o material, onde ele está, como foi produzido e tudo mais. No capítulo de hoje, nós iremos falar sobre R Commander e estatística descritiva. Nós elaboramos o material de hoje pensando em aprofundar um pouco mais o conhecimento do R Commander, não ficar só ali no básico. Antes de tudo isso, é interessante a gente lembrar por que nós vamos usar o R Commander. O R Commander é uma ferramenta bem simples, é um pacote dentro do R. E por que ele é simples e fácil? Por que eu gosto de falar tanto dele? Porque para quem está habituado a usar o Excel ou qualquer outro tipo de ferramenta, de outro software, consegue usar ele com muita facilidade. Você não tem a necessidade de digitar linha de comando passo a passo ali. O R Commander ele vai estar em português, você vai conseguir clicar, vai conseguir vendo. Então ele é meio que autodidata, você consegue aprender sozinho, clicando, pesquisando e tudo mais. Não necessariamente ter que digitar toda a linha de comando, ver que errou alguma coisa, ter que começar de novo. E o interessante do R Commander é que quando você vai clicando ali e ali, você acaba gerando um script. Então, se você precisar do script futuramente para alguma apresentação de trabalho ou qualquer outra coisa, ele vai gerar um arquivo em R e em R Markdown. Eu acho que é interessante. Antes de falar sobre o que vamos falar hoje, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre estatística descritiva, né? Ela tem a intenção de sintetizar um conjunto de dados. Então, você tem ali um banco de dados enorme, você quer fazer, eu quero saber a média, ou outra coisa, você consegue sintetizar isso para ter um valor ali que vai representar o seu conjunto de dados. Como o R Commander vai te ajudar, ele vai evitar que você perca muito tempo digitando a linha de comando, como eu disse anteriormente. Você vai ali, bota o conjunto de dados e vai clicando e pronto. Então, você não precisa ir a um outro documento, pegar uma apostila, ir ali e voltar para poder aprender cada linha de comando. Então, está tudo em um lugar só, ficou com dúvida, você pesquisa ali rapidinho. Esse aqui é o comando require, para você chamar o pacote dentro do R. Para quem não sabe mais ou menos como funciona o R ele tem uma tela em branco e você vai digitar require, pode ir, por favor? Você digita require e as siglas do pacote, que as siglas são essas. Digitando isso, o pacote ele vai carregando todas as informações. Uma coisa que eu queria deixar bem clara em relação a esse pacote especificamente é que o R tem que estar atualizado. Quando você tenta colocar esse pacote com uma versão antiga do R, ele não roda. Então é necessário que ele esteja atualizado para rodar o R Commander. Muita gente fica preocupada, não foi no meu computador, o que será?
é porque o seu R não está atualizado. E quando você carrega o pacote, ele vai abrir essa janela. Essa é a janela do R Commander. Ele está fora do RStudio, não necessariamente ele fica dentro do RStudio. Aí você tem cada aba, vocês podem perceber que está tudo em português, tudo assim, ó, estatística, você clica ali e gera. Eu vou explicar para vocês como carregar o conjunto de dados. No primeiro encontro, nós mostramos como fazer a manipulação de dados. Então, eu achei interessante, na apresentação de hoje, trazer o mesmo conjunto de dados, para dar continuidade ao capítulo. O conjunto de dados que nós vamos continuar usando é do livro Estatística Básica, do Bussab e Morettini. Vamos falar um pouquinho sobre renda, escolaridade, estado civil, que é o que tem nesse banco de dados que nós selecionamos. Como eu disse anteriormente, para você mexer no R Commander, ele é muito de menu. Cliquei no menu dados, não sei se você está conseguindo ver, mas está escrito ali, ó, carregar conjunto de dados. Então, é bem simples. Abriu a janelinha, eu peguei ali o conjunto de dados que eu tenho do último evento, que eu vou deixar disponível também na página. Fazendo isso, eu abri meu conjunto de dados. Vocês podem perceber que toda a manipulação que nós fizemos no último encontro, ela está aqui. Então, cada passo a passo vocês também conseguem ver nas nossas plataformas. Então, o primeiro comando que eu vou explicar para vocês é o resumos numéricos. Nós vamos em estatística, resumos numéricos. O título que a gente dá é o que a gente vai usar, então ele é bem simples. Aqui eu escolhi renda, para poder a gente trabalhar. E se você observar ali em cima, temos duas abas, dados e estatísticas. Eu escolhi ali para calcular a média, desvio padrão e intervalo interquartílico. E está tudo ali embaixo descrito, eu deixei tudo bem especificado. Uma coisa interessante do R Commander, essas informações não irão aparecer no R Commander, eles vão aparecer lá no RStudio. Então, se você entrar na janela do RStudio, as informações vão estar todas ali. Uma outra ferramenta dentro do R Commander é o contar observações faltantes. Mais uma vez, nós vamos em estatísticas, resumos e contar observações faltantes. Como o nosso conjunto de dados não tem nenhuma informação faltando, então apontou 0 para todas elas. Esse conjunto de dados ele tem 36 observações, então nenhuma delas estão faltando. Distribuição de frequência. Vamos ver aqui, distribuição de frequência. Resumo, distribuição de frequências. É bem assim. Nós temos aqui, nesse conjunto de dados, nós temos 36 observações, sendo 16 solteiro e 20 casado. E ele fez ali toda a porcentagem, tudo direitinho. Então, se você tem um banco de dados muito grande, você não vai parar para contar um a um, ou fazer à mão, ou rodar no Excel. Você tem um R que pode fazer isso. Nessa situação, nós usamos um exemplo simples. Você poderia usar algo mais elaborado, então depende muito do seu banco de dados. Matriz de correlação. Matriz de correlação, pode passar. Eu vou mostrar para vocês como chegar até matriz de correlação, mas o nosso banco de dados não permite fazer isso, porque nós não temos variáveis numéricas para fazer isso. Então teria que ser variáveis numéricas. Vai avançando que eu vou explicar um pouco mais. Pode avançar? Pode observar ali, nós temos casado, instrução e renda. Como nossas variáveis são categóricas, nós não conseguimos fazer esse cálculo, mas se o seu conjunto de dados ele te dá essa possibilidade, você já consegue fazer. Aí tem ali todas as opções que você pode selecionar e personalizando o seu conjunto de dados conforme você quer. Teste de normalidade. Mais uma vez, você vai em estatística, resumos, teste de normalidade. Sim. Nós temos aqui a variável renda que nós vamos usar para calcular. Vamos ver aqui. O resultado aqui, o resultado que nós temos é P valor 0,1159. O que isso significa? Quando nós fazemos esse cálculo, é interessante a gente focar nesse P valor. Esse P valor, se for maior do que o nível de variância, Significância. Significância. O nível de significância especificado pelo pesquisador, que normalmente é de 5%,
significa que esse conjunto de dados tem uma distribuição normal. Então, se você quer fazer esse tipo de teste no seu conjunto de dados, você consegue fazer aqui. É só você olhar o p-valor. O que eu falei anteriormente em relação ao script, em relação ao script, ele vai gerando cada vez que você digita, você vai clicando em cada informação. Então você não vai ter toda aquela trabalheira, digitar a linha de comando. Gente, eu já passei por isso, fazendo trabalho de estatística, ter que digitar a linha de comando dá trabalho. Desculpa aos professores, mas dá trabalho. O R-comando ele ajuda nisso. O que eu falei, né, que ele vai gerar um script, vocês podem observar que toda aquela linha de comando que nós iríamos ter que digitar, pouquinho por pouquinho, o R-Commander fez. E eu simplesmente só cliquei no menu. Então, se você não domina a parte de programação, a linguagem, você consegue, dentro do R-Commander, organizar tudo isso no script. Então, se você quiser alterar, você consegue alterar ali nessa parte da tela branca. Você fala, mas eu preciso fazer um trabalho e pediram um script. Tá ali. E a mesma coisa para o R Markdown. Para quem sabe mexer no R Markdown, isso é uma ferramenta muito útil, porque o tempo que você vai estar editando o seu arquivo e tudo mais, o R Commander ele já facilitou bastante. Aí você pode sair, né? Aí você vai salvando, ele vai sempre te perguntando, você quer salvar um script em R Markdown? Para a apresentação de hoje, a gente usou o livro do professor Humberto, que é bem conhecido, só que o material dele está um pouquinho não, gente, não, 2009. Está muito desatualizado. Mas eu vou contar um pouco para vocês como nós iremos resolver isso. O R-Lei de Niterói, né, como a Gabriela falou anteriormente, né, é uma iniciativa muito importante que tem a intenção de convidar mulheres, pessoas de todos os gêneros a participar para aprender um pouquinho mais da linguagem R. E eu quis trazer para vocês um pouquinho o que o R-Lei de Niterói está fazendo pela comunidade. No primeiro encontro, a gente apresentou para vocês tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Nós falamos sobre a instalação do R-Commander, criação e importação de dados, manipulação de dados no R-Commander e um vídeo que irá sair, acho que essa semana, né, professora? O vídeo deve sair essa semana sobre gráficos, ele está se passando pela edição. O que esses vídeos têm a intenção? Se a pessoa mora em outro estado, ou não pôde vir ao encontro, ou ficou curiosa para aprender um pouco mais sobre o R-Commander, ela consegue acessar esses vídeos. Esses vídeos, se vocês observarem, eles nunca passam de 3 minutos. A nossa intenção é justamente essa, que a pessoa está ali estudando o R-Commander, ela não vai querer assistir um vídeo de 40 minutos para aprender uma coisinha que ela estava querendo. Então ela pode ir lá, digitou o que ela precisa e é só assistir o vídeo. Vocês podem deixar comentário com dúvida que a gente vai responder. E eu queria falar um pouquinho sobre a nossa equipe, né? Elas não puderam estar aqui hoje. A Tamires, ela faz parte da revisão de roteiro, então toda vez que a gente faz algum roteiro, é ela que faz parte de revisar, de olha, vamos mudar alguma coisinha ali ou não. A Luísa tem uma participação muito importante, que ela é nossa tradutora oficial. Ela traduz os vídeos e quem sabe, tem a tradução em inglês e quem sabe em espanhol. Nós estamos conversando com ela é poliglota. E tem eu, o Marlon, que é o editor, e a professora Luciane organizando tudo isso. Quando eu falei da Luísa, eu comentei das legendas, né? Quando nós sentamos no encontro para conversar, conversa vai, conversa vem, e a gente acabou chegando no assunto da questão dos deficientes dentro da universidade. E nessa conversa a gente perguntou, como é que uma pessoa com deficiência ela vai fazer para aprender programação? E uma das primeiras soluções que nós vimos, a princípio, para tentar resolver isso, seria, para resolver. Nós temos a intenção de colocar legendas em português. Mas, Júlia, será que isso vai resolver o problema como um todo? Não, talvez não, mas a gente vai estar com a intenção de melhorar, ajudar o acesso para aquela pessoa. Temos também a ideia de passar à frente essa ideia do R para pessoas com deficiências visuais, mas é uma coisa que é um pouco complicada para a gente. Júlia, você pode fazer isso de uma maneira muito rápida. Oi? Você pode ajudar isso de uma maneira muito rápida. Oh. Basta que as tuas legendas, do jeito que você já criou, você colocar elas no tempo na página do YouTube, na sua página, o texto da legenda. Porque os computadores têm como fazer essa leitura para o deficiente visual. E mesmo para aqueles que têm deficiência de visão não completa, o fato de você ter o texto
do teu script, vamos dizer assim, colocado na página, resolve o problema. A maioria dos estudantes que eu tenho deficiência visual, resolve O que a gente tinha pensado em relação a isso, até pessoal com a professora, que seria legal trazer alguma pessoa com a deficiência para conversar com ela quais são as limitações dela. Porque nós, porque não temos essa deficiência, fica um pouco complicado. Aí eu acho que o problema dela é isso. Mas e se não for? Se a dificuldade dela não for aquela? Mas a maioria das ferramentas de TI hoje já conseguem ler o que você colocar na página, não vai conseguir ler do vídeo. Já consegue ler. Quer dizer, a deficiência auditiva também vai conseguir fazer, a partir dali ele tem a conversão para você poder fazer isso como é que eu vou explicar para você? O Libras tem um programa que você, com o texto, você consegue transformar nos sinais. Nós tínhamos também pensado nessa parte de Libras, né? A professora até conversou. Ele faz automático a partir dali. A pessoa que tem a deficiência, ela, normalmente, antes de aprender a programação, ela já aprendeu a lidar com o computador. Que a essa altura você já tem as ferramentas para você poder lidar com isso. Essa parte da Libras, a gente já conversou com a professora. Professora, acho que vou puxar a matéria de Libras esse semestre que vem para poder a gente fazer isso. Então, uma forma que a gente viu foi acrescentar as legendas em português. E uma outra também coisa que a gente tentou fazer para ajudar nisso foi as legendas em inglês, mas no intuito de ampliar o público. Porque a gente sabe que quando você está estudando alguma matéria, às vezes você acha um vídeo em inglês, ou você fala, poxa, podia ter uma legenda em espanhol para ajudar, mas aí vamos inverter isso. Nossos vídeos são em português. Imagina quantas pessoas lá de fora ficam assistindo. Poxa, eu poderia ter legenda em inglês. E colocando a legenda automática, a gente tinha colocado a legenda automática. O YouTube, ele acaba traduzindo algumas coisas erradas. Então, para evitar isso, a gente chamou a Luísa, que como ela tem experiência na área de traduzir, ela foi traduzindo e até agora tem sido um sucesso. A gente está conseguindo ampliar o público e as visualizações do canal também aumentaram. E com essa ideia, nós conseguimos passar para todos os outros vídeos do canal. Então, até os vídeos antigos estão recebendo legendas em português e em inglês. Tanto a legenda em inglês passa pela tradutora, e os em português a gente tem um capricho de botar tudo direitinho, para não deixar o YouTube fazer de forma automática, para evitar esses erros, de traduzir, botar uma palavra errada. Porque quando você está aprendendo uma coisa... Você fez isso. A única coisa que você podia fazer era botar o texto das legendas, todas elas juntas, na página do YouTube, naquela parte lateral do YouTube. Sim. Se a pessoa está no YouTube, ela está vendo você e o computador lê para ela. Então, uma sugestão, essas são as vantagens desses encontros, né? O público vir com as ideias. Então, é uma sugestão muito boa, porque a professora sabe que a gente vem conversando isso desde o semestre passado, como nós podemos ajudar essas pessoas. Se você quiser, depois eu te passo as ferramentas, algumas são automáticas, tá certo? Libras, por exemplo, ele lê em inglês e faz os sinais em inglês, tá certo? Aqui no site do governo tem um bonequinho, é o bonequinho igual do bonequinho do governo, ele vai fazer automático a partir da tua legenda. E aí você pode filmá-lo e colocar no canto do canal. Uma coisa que surgiu lá, não sei se alguém aqui que está aqui sabe dizer, por que precisa ter a linguagem de sinal e se você tem a legenda, qual é a diferença também? Não, Eu sei, pessoal, meu filho é surdo. Não, a interpretação de uma pessoa surda para a leitura é diferente da nossa, porque tem algumas construções que para eles não fazem sentido, entendeu? Essa é a diferença de Libras. Quem domina Libras dificilmente vai interpretar corretamente o texto. E também tem a expressão facial, conta muito. Você vê na televisão quando tem horário político, a pessoa faz aquelas caras, é porque é importante para uma pessoa surda saber ter entonação, facial também. Quem é alfabetizado em Libras não necessariamente sabe ler. Isso. O tio ele domina Libras, mas ele não ele sabe lê coisas básicas. Quando você lê o texto também, o texto tem entonação. Você está falando, você está dando entonação, você está dando a importância de cada coisa. Né? E aí, se você não vê, o Libras faz isso para a pessoa que tem a deficiência. Enquanto você simplesmente lê a frase, não vai te dar a entonação que você gostaria. Agora, tem algum comando para regular o pitch da Júlia? Sim, porque a velocidade, cara, é algo impressionante, entendeu? Vai. Então, resumindo essa parte aí das legendas, nós tivemos essa ideia. Cortando. Vamos lá. A parte das legendas foram essa, e essas sugestões de vocês foi muito interessante. Eu vou buscar saber para acrescentar nos vídeos. E em relação ao futuro, nós temos a ideia de criar uma apostila com conteúdo feito nos encontros. Então, se nós falamos sobre o R Commander, ao longo do semestre,
como são 4 encontros anuais, então são 2 por semestre, nós temos a ideia de a cada semestre produzir o material visto nos encontros. Então, se nós falamos sobre o R-Commander, vamos fazer uma apostila do R-Commander. Quem vai elaborar essas apostilas? As R-Ladies. Mas só as R-Ladies vão colaborar? Não, o público também é bem-vindo. Como teve essa troca aqui agora, seria maravilhoso se vocês falassem, eu tenho interesse de aprender o R-Commander, eu sei um pouco mais, eu posso fazer participação nesse capítulo? Seria muito legal. Então, é essa troca. Nós temos a ideia de criar esse conteúdo de forma junta, não necessariamente tendo uma autoridade ali, uma pessoa só fazendo. Então eu convido também a vocês, se alguém tiver interesse, alguém dominar um pouco mais o R-Commander, ou tiver alguma sugestão, nós estamos aceitando. E esse conteúdo que nós vamos produzir vai estar tanto em português, inglês e espanhol. Então a gente vai estar ampliando mais uma vez o público. Então, Eu tenho uma sugestão para você no Sim. vídeo. o vídeo, Quando você faz os comandos, como você está fazendo ali, você fez, posta uma página de comando para mim, qualquer uma. Para, tá bom. Olha o tamanho da letrinha. mas a gente já conseguiu... do R-Commander, sim. Você entendeu o que está acontecendo? Sim. No vídeo, quando você faz a edição, principalmente para quem vai fazer edição, você tem o recurso de aproximação. Você pode deixar entrar dessa forma, mas você tem que jogar o foco lá, a câmera tem que entrar no foco, onde está a linha, onde está o menu que você está apertando ali. Porque está muito longe nos vídeos, que eu estava vendo em casa, aprendendo com você, tá certo? E aí fica muito longe no foco. Então, se você conseguir entrar no foco do Capcom, qual programa você está usando de edição? Premiere. Bom, eu não sei como funciona nesse teu programa, tá certo? Mas com certeza tem um recurso para você entrar no teu Canva e puxar a área que te interessa, centralizando lá. Entende? Depois que você deu a visão da tela, você tem que centralizar aonde está a ação. Porque senão a pessoa que está tentando acompanhar você passo a passo, porque é isso que as pessoas vão fazer, não vão assistir os 3 minutos e ir embora para casa, e vou repetir depois. A pessoa vai fazer e para. Vai fazer e para tentar fazer junto com você e aprender o que está fazendo. Se você deixa tão longe, das duas uma, a gente vai criar um monte de cegos com 30 anos, que as pessoas vão ficar tentando enxergar aquela letrinha, que é difícil a mesa, tá certo? Ou a gente vai conseguir dar um zoom naquela área para a pessoa poder acompanhar você ali. Inclusive, tem recurso de por seta, né, para mostrar onde está sendo aplicado, então, o que está fazendo. Foi a única crítica que eu tinha dos primeiros 2 que eu vi lá. A gente tem trocado ideia, que eu também estou fazendo um monte desses negócios. Então eu estou aprendendo também a fazer, mas eu sei que essas coisas são importantes na medida que você quer ensinar para a pessoa e não simplesmente mostrar uma linha de comando, que eu não consigo entender o que está ali. Entendeu? Eu estou me botando na posição de leigo. Se eu nunca entrei no R, você me mostra desse jeito, eu não quero nem pensar em tentar botar a mão naquilo, porque já ficou longe demais para mim. Tá, não está acessível. Tá certo? Então, se eu fizer, se é para fazer o passo a passo, que seja realmente os 3 minutos, acho legal. Se for 3,5 ou 4, vai ser legal também. Mas os quadros que vocês vão fazer para entrar são importantes que as pessoas consigam entender aonde você está indo. Você já botou a seta ali e tal, mas está longe para você. Aquilo podia ser uma coisa mais perto. Olha, abriu, a tela abre, e a tela mostra também onde está lá pertinho. É uma sugestão. Não, sim, ótimo. É bom também ver essas críticas para poder tentar sempre melhorar. O RStudio, a gente sempre coloca, né, professora, em letras grandes. Eu não sei se deu para perceber nos vídeos, mas se não ficou, a gente pode aumentar também. Pode voltar aqui rapidinho lá. O problema é que você está longe, quando você mostra todo o RStudio, você fica muito longe e a pessoa não sabe onde está. É importante você localizá-lo na janela que ele está trabalhando e tal, tudo, mas é importante você entrar para a câmera, para que ele possa enxergar o comando que está. Em relação ao R-Commander, é exatamente isso. Ele é um pacote que a gente pega a tela toda. Então, no RStudio você foca ali numa tela e acabou. O R-Commander não, você vai estar sempre olhando todo, por causa de todos os menus, tudo direitinho. Mas no vídeo não. Não, estou falando, sim. Se alguém quiser perguntar, vamos deixar para o final. Pode ser, por causa da hora, eu já vou chamar a Patrícia. E aí depois a gente bate Então, pessoal, muito obrigada. E qualquer pergunta, qualquer coisa, pode mandar para o nosso e-mail e tudo mais. Obrigada.
Bom, eu já falei da Patrícia. A Patrícia é chefe do departamento, assumiu agora em julho ou agosto. E ela vai falar um pouquinho do trabalho do departamento. Boa noite, gente. Eu queria agradecer o convite da professora Luciane. Eu estou um pouquinho rouca desde sexta-feira, mas está dando para falar. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação de estatísticos com R que tem acontecido aqui no curso de graduação de estatística aqui da UF. Pode passar. Eu entrei aqui em 2010 e aí em 2011 me chamaram para dar a disciplina de métodos 1. E aí a ementa dessa disciplina de métodos 1 era o Word, Excel, PowerPoint, era para fazer o que a gente ensinava em estatística básica 1, era para fazer a parte aplicada. E aí quando eu fui dar isso, o Word, Excel, PowerPoint, eu virei para a Ana, que era a nossa atual chefe, era a nossa chefe na época, Ana, um semestre inteiro para falar de Word, Excel, PowerPoint, acho muita coisa, enfim, vamos mudar. Aí ela, não, mas fala um pouquinho porque esses alunos ainda têm alguma deficiência nisso. Aí a gente começou a introduzir aí o LaTeX e o R. Como era bem inicial, era uma coisa que não precisava gastar tanto tempo também no R. Era tipo para ensinar média, mas usando a função do próprio R. Eles ainda não tinham nenhuma linguagem de programação, nenhuma ideia, nenhuma lógica de programação. Então era para dar funções bem básicas mesmo no R. A gente tinha já a disciplina de métodos computacionais 2, e aí nessa de computacionais 2, os alunos acabavam aprendendo coisas mais elaboradas no R. Pode passar, por favor. Essa disciplina não existe? Desculpa perguntar, porque eu sou coordenador de administração. Então, essa disciplina GET 0%? Então, aí foi o que mudou. A gente mudou tanto a parte teórica quanto a parte de métodos 1. Por exemplo, antes tinham duas disciplinas, era uma teórica e uma aplicada. Agora elas viraram uma só, que é essa estatística 1. Nessa estatística 1 a gente tem 2 aulas teóricas e uma aula prática. E aí a aula prática agora, a ementa já até mudou, não é mais o Word, Excel, PowerPoint. Ainda tem alguma coisa de Excel, mas já tem o R também na ementa. E métodos computacionais 2 mudou um pouquinho, mas é ainda a mesma ideia. É para dar uma parte mais avançada de R. E aí a gente viu também que os nossos alunos estavam continuando com uma deficiência grande de lógica de programação. Então, apesar de eles terem programação lá na computação, a gente sentia que eles tinham muita dificuldade ainda na parte de programação. E aí passou a ter uma disciplina de programação estatística, além da disciplina de programação com a computação. E aí essa disciplina de programação estatística, ela tem sido dada toda no R. E aí já é para o aluno fazer coisas mais elaboradas mesmo. Usar for, usar while, usar if, usar ordenação, usar recursividade, tudo com R. A gente tem muitas disciplinas no curso que usam o R, que são dadas através do R. A análise de séries temporais é uma que ainda não está por todos os professores sendo dada, não. Depende muito do professor. Tem professor ainda que gosta muito do Gretel. Eu fui até fazer um mini curso do Gretel, porque eu nunca tinha aprendido sobre ele. E aí já no mini curso eu já não me interessei muito. Porque, por exemplo, para estimar um modelo ARIMA, eu tenho que entrar com os valores de PD e Q. Eu tenho que entrar com a quantidade de componentes autorregressivas, de médias móveis e de diferenciações. Aí eu até perguntei, mas ele não estima? Não, o R estima. Então, assim, o R ele é muito bom também para séries temporais. Eu consigo fazer coisas mais robustas no R do que nesse, não vou dizer de todos, mas o R ele consegue resolver meus problemas em séries temporais. Estatística aplicada, não vou dizer que 100% dos professores deem, mas acho que 95% deles já dá usando R. E modelos lineares 1 também tem uma parte aplicada, os professores também têm usado muito R para ensinar para os alunos. Aí aqui, na próxima, tem até o fluxograma do nosso curso. Então esse eu esqueci. É porque está no do PDF, mas não tem problema não. O fluxograma fala também de outras disciplinas que a gente tem na estatística,
que estão utilizando R. A gente tem, na grande maioria das disciplinas que tem parte aplicada, e a gente tem bastante. A gente tem até um problema com o laboratório, que é ele não está conseguindo nos comportar. A gente está querendo ver se a gente consegue um segundo laboratório, porque a gente tem muita parte aplicada e muita parte usando R. Aí pode passar o foco. Aí aqui era para, como eu falei, no iMethods 1 a gente tinha o Word, Excel, PowerPoint, e aí o Excel era o maior concorrente com o R. Então, quais são as vantagens de usar o R comparado ao Excel? A primeira coisa é que a gente não tinha licença de nada. Então, usar o Excel feria a minha consciência aqui, que a gente tinha que usar o pirata. Então, isso me incomodava muito. Além do que, assim, se a gente for comparar, o R eu tenho mais autonomia. Sei lá, o gráfico no Excel eu acho mais limitado. Você tem que fazer o formato que tem ali. No R eu consigo mudar o eixo, eu consigo mudar um monte de coisa lá nos gráficos. Eu consigo fazer gráficos lindos. Até na primeira versão do R eles mostraram alguns aqui. Fica muito mais bonito do que o do Excel. O Excel também tem uma coisa dos dados. Eles têm que estar salvo no formato CSV ou no formato XLS, agora acho que mais uma letrinha, né? O R ele consegue ler mais arquivos, ele consegue ler TXT, ele consegue ler inclusive os que o Excel vê. O Excel ele tem um limite de número de linhas e colunas nos dados que o R comporta melhor, ele consegue ler mais dados do que o Excel. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Uma vez que você implementou uma rotina no R também, ela consegue ser adaptada para outros dados facilmente. No Excel já é um pouquinho mais chato, você tem que, às vezes, codar alguma coisa a mais, implementar uma macro, alguma coisa a mais. No Excel não, no R não. Depois que você fez a primeira vez, ele funciona bem. E aí isso aqui é uma outra coisa que eu esqueci de falar, isso é uma comparação que nem a minha não. Eu estou pegando da internet uma comparação para ver que assim, tem muita gente já discutindo qual seria um programa bom para estatística ou fora da estatística. E aí pode passar, o segundo é falando das vantagens do R, que eu já falei alguma. Esse site ele acaba falando do R do Python, mas depois ele acaba incentivando mais o R. Como eu já falei, a manipulação de dados em grandes quantidades. Eu tenho maior automação e replicabilidade das análises usando R. Eu tenho leitura de diversos tipos de formatos diferentes de fontes diversas. Eu tenho uma gestão do projeto e manutenção de códigos estruturados. É gratuito, ele tem multiplataforma e tem uma integração com centenas de algoritmos de inteligência artificial, como Machine Learning. A gente está tendo uma integração muito grande do R até com programas pagos. O R com SPSS, tem o R também, eu não sei se vocês chegaram a conhecer o OpenBugs, que é um jeito para quem gosta de inferência bayesiana, mas não domina muito. Aí vai recorrer ao OpenBugs, só que o OpenBugs era uma coisa assim que você tem que selecionar um negócio, clicar ali para poder rodar. E aí era muito chato, porque você tinha que ficar gravando algumas coisinhas. E aí agora tem a versão do Jags e tem vários outros também, que é integrado com R para fazer inferência bayesiana. Eu acho que a gente aqui está sem internet. Aqui também são outras duas comparações que fazem com R e aí já agora com outros programas. Uma é do R com SPSS, com SAIS e tem um quarto programa que eu agora esqueci o nome. E aí ele basicamente está dizendo que esse primeiro, então, eu acho bem legal para quem é da estatística, porque vem dizendo por assuntos específicos. Por exemplo, ele diz, você quer saber sobre o laço. Qual é o melhor programa para usar o laço? E aí é o R. Para quem não sabe o que é laço, laço é um jeito de eu, por exemplo, selecionar variável. Tem um modelo lá de regressão linear, por exemplo, eu poderia querer saber se aquela variável ela influencia na minha aquela covariável influencia ou não na minha variável resposta. E aí tem a forma estatística de fazer isso, só que o laço é uma forma mais inteligente de fazer, mais rápida de fazer. E aí nessa comparação, por exemplo, diz que o R é um bom programa para isso. Aí vem para modelos não lineares.
o R também é um bom programa para isso. E aí vocês vão ver que muitos programas pagos perdem de lavada para o R. Aí, contando mais um pouquinho sobre o departamento, a gente no departamento tem todo ano, durante a agenda acadêmica, a Semana da Estatística. O que é a Semana da Estatística? A gente faz minicursos, faz palestras. Esse ano, por exemplo, teve mesas redondas, e aí a gente convida a comunidade, mas basicamente o nosso público-alvo tem sido os alunos daqui da graduação. Mas vem gente de fora também, alunos de fora, às vezes profissionais de fora. E aí, para ver a importância do R no nosso departamento, assim, todo ano tem pelo menos 2 minicursos e alguma coisa relacionada com R. Em 2010, a gente teve um tutorial de R e o SWIV, que é o R integrado com a técnica. Não, é só para não botar todos, eu fui botando alguns. E também, assim, eu confesso que a gente não tem essa informação toda das semestres, está bem desorganizada. Aí eu fui botando só os que eu tinha. Em 2013, o Johnny fez um minicurso de confecção de mapas usando R. O Evandro falou um pouquinho sobre utilizar R em ambiente de alta produtividade. Em 2014, a gente teve a criação de gráficos interativos usando o Shine, feito pelo Lucas Meirelles e a Luciane, que está aqui. E a criação de relatórios web a partir do RStudio R Markdown, com o Júlio e o Johnny. Em 2017, aproveitando o tema da agenda acadêmica naquela época, a gente fez um minicurso de O R está com tudo. E falou um pouquinho de novo sobre ferramentas de estatística espacial no R para iniciantes. E esse ano a gente teve um curso de, não sei como é que se fala isso, TIDES, e relatórios dinâmicos com R Markdown. E uma coisa que a gente tem observado é que, em geral, esses minicursos de R, eles têm lotado, assim, ou quase fica lotado. A gente tem uma limitação que é o nosso laboratório. A gente, em geral, faz inscrições para esses minicursos de 35 a 40, que é a quantidade de computadores que a gente tem. E aí a gente acaba não conseguindo abrir até mais vagas por causa do computador. E tem tido uma procura bem alta. Professor, por que vocês não vêm para o CIE? Oi? Com tanta produção em R, por que o pessoal da estatística não vem para o CIE? Eu acho que é mais questão de conversar, de convite. A gente faz um esforço danado para fazer um monte de universidade fora, tem tanta gente aqui dentro fazendo. Desde 2015, quando a gente começou, a nossa motivação era saber quem faz dentro da universidade. Não, na estatística a gente tem bastante. Assim, eu diria que o Johnny é o que dispara lá, mas a gente tem bastante gente usando. Inclusive eu vim do fundão, né? Lá no fundão, eu vim da pós, eu nem sou da estatística não, eu sou matemática e fiz um mestrado e doutorado em estatística. Eu aprendi o R no mestrado, então assim, lá a pós-graduação em estatística te ensina muito R. E aí a gente acaba sendo um admirador grande de R. Então, na comparação, eu tenho estudado bastante Python agora. Por quê? Porque a gente botou um evento em cima de R e Python e não fica certo eu não saber nada, né? Então eu comecei a estudar o Python. Uma das comparações que eu estava lendo outro dia é a precisão. Em cálculos com Python, muitas vezes você tem problemas na quarta, quinta ou até na 10ª casa decimal. Quando você bota na situação de recursão, né? ou em modelos você vai replicar os modelos, a diferença de cálculos, erros, de resultado, são muito grandes entre o R e o Python, dando sempre preferência para o R. Isso me chamou muito a atenção, porque como eu uso para finanças, em séries temporais, se você faz um erro, ele vai ser conduzido muitas vezes, você vai ter um erro gigante no final das contas. E isso é uma das situações que o Python está sendo batido pelo R. A gente perde muito nas outras áreas. Nas áreas de, por exemplo, machine learning, o R perde ainda bastante para o Python no sentido de tempo de execução, tá certo? E no tempo de trabalhar com as imagens, que é mais fácil no Python do que no R. É mais difícil no R você conseguir mover imagens, fazer projeções. Eu acho que o R até tem melhorado bastante. Eu lembro, por exemplo, que no meu mestrado já, o doutorado, eu não usei o R para os mestrados da tese e da dissertação, porque ele era muito lento.
E aí eu usei um programa chamado OX, que é uma linguagem em C. Eu fazia no OX e eu ia para o R depois para fazer as análises. Então eu rodava minhas cadeias, eu sou bayesiana, rodava lá minhas cadeias de MCMC